Olá, pessoal! Vamos dar sequência ao nosso estudo de conceitos de design. Vamos agora falar sobre cores. Já vimos um pouquinho deste assunto nas aulas anteriores, como layout, tipografia, e agora vamos seguir a mesma metodologia, vamos aprendendo juntos, e o nosso desafio é aplicar cores nesse slide das marcas formativas do Senac. Bom, já tenho a identidade visual definida, posso trabalhar com as cores da logomarca. Ótimo! Então, a partir do laranja e azul, consigo alterar a cor do texto. Resolvi utilizar no título laranja, que é uma cor forte, bem atrativa, e para o texto, que é um bloco grande, para facilitar a leitura, o azul. Será que eu posso inverter essas cores? Complicado, né, gente? O laranja está muito forte, fica muito melhor para a leitura do texto dessa forma, com a cor forte em uma frase, título, e não na parte principal do texto. Outra possibilidade é trabalhar também com o preto, mas desta forma que está aqui, não é tão interessante. Vejam só que diferente se eu consigo trabalhar com o laranja naquele texto que é mais importante, formação integral do profissional cidadão, o restante do texto em preto e o título no azul. Sucesso garantido. Em relação à leitura em tela, é muito utilizado o cinza escuro. Nem perceberam diferença? Vou voltar. Texto preto e o texto cinza escuro. Dá um pouquinho mais de conforto para leitura no monitor, em celular. Façam o teste nos projetos de vocês. Agora eu quero colocar cor no fundo. Como que eu posso fazer isso? Degradê ou gradiente, que é uma tendência em design, fica super atrativo, porém perdi a leitura do texto, o contraste do texto preto ou texto azul. Nesse fundo azul escuro ficou péssimo e observem, o azul do logo está praticamente no mesmo tom que o azul do fundo e não posso fazer isso. Como que eu resolvo essa situação? Vocês conhecem manual de marca? Toda empresa, quando sua logomarca é construída, tem um manual que orienta usos e aplicações sobre diversos fundos e diversas cores. Se vocês buscarem no Google Manual de Marca do Senac, logo no primeiro link a gente já encontra o arquivo. E na página 29 temos a orientação. Fundos coloridos de cores claras até 10% de azul ciano, magenta, amarelo ou preto, posso manter a logomarca original. Porém, que é o nosso caso lá do PowerPoint, eu tenho cores escuras, então eu devo alterar e utilizar a versão da logomarca em branco ou em preto, apenas uma cor. Se é um fundo amarelo, azul claro, utilizo o logo preto, que vai dar maior contraste. Se é um azul mais escuro ou laranja, posso utilizar o logo em branco. Agora sim, logo em branco, porém, ainda tem a questão do texto que não dá contraste. Como que eu posso resolver isso? Vejam só, trabalho com azul mais escuro, onde eu tenho o texto em branco, oferecendo maior contraste. Percebi que a logomarca está incorreta, vou voltar para a logomarca original. Ótimo, está naquela situação que nós vimos, de fundo azul ciano até 10%. E olha o truque no texto, gente, vou até voltar. Texto branco no fundo azul claro. Eu aplico uma sombra nesse texto, assim dá uma destacada e garante a leitura. Então, posso fazer assim que está correto. Quais outras cores que eu posso trabalhar nesse fundo? O que vocês acham? Laranja é uma cor de forte impacto. Eu recomendo para fazer uma divisória, trabalhar com frases, textos curtos, não quando eu tenho muito texto, porém visualmente está dando contraste, consigo chegar na informação de forma clara, pode ser usado também. Só observem o logo, a parte laranja sumiu nesse fundo
Então, eu altero, no caso desse laranja, optei pelo logo preto, que deu bastante contraste. E se eu quiser trabalhar com cores mais fortes? Posso utilizar o laranja e o azul desta forma? Observem que nós temos um parágrafo que está passando por todas as cores, principalmente pelo laranja. Uma sugestão para deixar mais equilibrado é trabalhar com o começo da tela em azul. Observem que eu separei mais as cores, então eu tenho uma área maior desse azul puxado para o violeta. Laranja bem forte, bem vibrante, só na extremidade onde eu não tenho texto. E eu dividi o texto em duas colunas. Assim eu não tenho uma frase passando por todas as cores. Eu tenho os dois blocos em cores distintas, seguindo a divisão que eu já tenho na tela. Dá certo também. E o logo em branco para garantir o contraste. Em relação a fotos, que fica super rico, utilizei essa transparência de um retângulo azul para garantir a leitura do texto e ao mesmo tempo consigo visualizar a imagem certíssimo. Também posso, se é uma imagem com poucos detalhes no fundo, trabalhar com ela original. Neste caso, eu só alterei para preto e branco, mas não fiz nenhum retângulo, tá simplesmente a imagem. O texto deu leitura e olha só a brincadeira. Trabalhei com estes botões em laranja para dar vontade de realmente clicar para conhecer cada marca formativa do Senac. Poderia trabalhar de forma mais suave, com os botões em azul, não tão atrativo assim. A imagem novamente com um fundo claro, sem muita informação. Sucesso também, gente. Vamos agora pensar em relação à ordem dessas marcas formativas, a representação gráfica. Elas têm realmente uma etapa ou elas acontecem de forma simultânea e se complementam? Vejam só que interessante. Cada marca formativa faz parte de um todo, cada uma tem o seu peso, mas juntas elas vão dar esse todo que é o Senac. Fica muito melhor representativo quando eu trabalho desta forma, com este gráfico de pizza, do que com a indicação de botões isolados. Observem que agora eu usei um pouquinho mais nas cores. Posso utilizar verde, outro tom de azul? Sim, gente, tá certo. Para manter a identidade da marca, eu trabalhei com o fundo azul, com o título em laranja, mas eu posso introduzir outras cores, tendo harmonia e garantindo a leitura do texto, tá certinho. Quero trabalhar com cores mais fortes, ok, tudo bem, mas lembre que você tem que direcionar o olhar para um ponto específico do seu slide. Eu não posso ter um fundo muito atrativo com uma ilustração, um gráfico muito atrativo. Eu escolhi a representação gráfica bem colorida com cores fortes e o fundo com uma fotografia e essa máscara, esse retângulo transparente cinza. Assim eu tenho o equilíbrio, um fundo neutro e a representação gráfica em destaque. Outra possibilidade, não quero fugir das cores institucionais, mas eu trabalho com o laranja em diversas tonalidades, menos saturado até chegar no cinza. Certinho também, o texto em branco garantiu o contraste, correto. E aí, gente, será que eu posso utilizar verde assim de repente? Posso. Eu só tenho cuidado de em slides anteriores utilizar as cores institucionais. Eu não vou trabalhar minha apresentação inteira com o verde ou outras cores que as pessoas não vão associar com a minha marca. Mas eu posso fazer esta quebra sim, não tem problema, só evita ficar jogando um monte de cor. Você utilizou em um slide verde, procura utilizá-lo novamente em outros slides para realmente fazer um vínculo e ter uma unidade em toda a apresentação. Agora, olha o desafio. Não tenho uma logomarca, uma empresa, uma identidade visual. É um projeto específico de um produto ou de um conceito que eu estou desenvolvendo. Como que eu vou escolher a cor e as cores para compor essa paleta com harmonia?
Nós precisamos conhecer uma série de detalhes. Cor é algo muito pessoal. Para cada pessoa, de acordo com a sua história, com o seu olhar, vai ter uma representação. Neste gráfico, é muito importante que a gente observe que para cada cultura, a mesma cor tem significados totalmente distintos. Por exemplo, na primeira linha, eu tenho a indicação cultura ocidental, laranja, transmite calor e vitalidade. Se eu observar na última linha, cultura do Oriente Médio, transmite luto e perda, ou seja, eu preciso conhecer o meu público para transmitir corretamente a mensagem. Estou trabalhando na minha apresentação com um produto e eu quero transmitir vitalidade, eu sei que se meu público for do Ocidente, que é o nosso caso, eu posso trabalhar com o laranja, que não tem o menor problema. Temos nessa indicação as emoções que são despertadas de acordo com a cor e as empresas que utilizam, ou seja, de acordo com estudos que as empresas fazem para desenvolver sua identidade, são estes conceitos que elas utilizam como ponto de partida. Lembrando que não é algo fixo, é apenas uma orientação inicial. Depois pausem o vídeo para ler com calma. Eu não vou falar de um por um agora, mas claro, o Senac tem a logomarca azul, vamos conhecer o azul. Emoções transmitidas, confiança, profissionalismo, sinceridade, seriedade, calma e infinito. Muito utilizado por bancos, produtos medicinais, produtos tecnológicos e companhias aéreas. E as marcas que utilizam, temos alguns exemplos como a HP, Dell, Banco Pan. Você vai trabalhar com um produto que está relacionado à tecnologia, é algum estudo sobre o mercado bancário, o mercado financeiro. Você pode utilizar o azul, que olha só, as empresas utilizam e tem sucesso, são grandes marcas que representam muito bem isso. Dando sequência, temos a indicação do amarelo, laranja e púrpura, o violeta, preto, branco e rosa. Então, depois pausem o vídeo para ler com calma. E agora tem alguns exemplos. Vejam só, púrpura, violeta, roxo, transmite criatividade. Então, este exemplo é do site Canva. É uma abertura, uma capa de apresentação. A grande chamada deles é buscando o seu nicho criativo. E aí, para reforçar a mensagem, trabalharam com esse gradiente do rosa para o roxo. Neste caso, também do Canva, gente, todos são do Canva. Eu não coloquei o crédito, mas estou indicando aqui. Todos eles são do Canva. Neste caso, é a capa também de uma apresentação, design e tecnologia. Como nós vimos, uma cor associada à tecnologia é o azul, então utilizou para reforçar. Mais um exemplo, no caso a área médica, trabalhando com verde, que é muito comum, hospitais, a gente vê bastante. Agora, definiu sua cor de base. Quais outras cores que eu posso utilizar para ter harmonia? Tem uma série de regras que a gente pode utilizar como referência. Cores complementares, ou seja, são cores que no círculo cromático estão em posição oposta. O verde está diretamente em posição oposta ao vermelho, é uma cor complementar. Vejam que interessante, o azul do Senac está aqui e o nosso laranja. Então, a logomarca trabalha com cores complementares, assim como o violeta e o amarelo, verde e o violeta um pouco mais puxadinho para o vermelho, e assim vai. Cores análogas são cores que estão próximas no círculo cromático, cores vizinhas. Então, nós temos os tons de violeta e magenta, vermelho, laranja e amarelo, cores quentes, cores frias, azul, azul esverdeado e verde, e depois os tons de laranja,
até chegar no verde novamente. Composição de 3 cores. É a regra das tríades. São 3 cores que têm a mesma distância entre si no círculo cromático, só que a gente vê a aplicação dessa regrinha, desse uso de 3 cores, não necessariamente com a mesma distância entre elas. Então, a partir da regra, tem as suas variações e adaptações. Complementar, decomposta, ou seja, são cores complementares, mas não diretamente complementares, sim as vizinhas da complementar, a partir do vermelho. A complementar seria o verde e eu trabalho com as 2 vizinhas no círculo cromático. Complementar dupla, então eu escolho 2 duplas que são complementares e trabalho com 4 cores no meu projeto. E muito utilizadas também são as monocromáticas, uma cor em várias tonalidades, mais clarinha até chegar no branco, ou mais forte, mais saturada até chegar no preto. Tendo isso como ponto de partida, como que a gente vê a aplicação nos materiais? Nós temos o trabalho com azul em diversos tons, ou seja, usando como referência a regrinha de trabalhar com a harmonia das monocromáticas. Aqui também no verde temos a cor verde em vários tons, mais uma vez monocromática. Já no segundo material, eu tenho 2 tons de rosa e um do violeta. Então, dá uma pequena variação, vocês percebem que é um material bem interessante, tem harmonia e é super permitido fazer isso. Agora, em relação a cores complementares, o violeta e o laranja, ou o violeta e puxando para o amarelo. No caso, o azul, a cor diretamente complementar, seria o laranja, mas trabalhou com uma cor vizinha, o amarelo. E reparem que tem bastante contraste, tem harmonia. Tenham sempre isso em mente, não importa a regra, se você vai seguir algo específico ou não, precisa ter contraste entre a cor do texto, cor do fundo, cor dos elementos, para você conseguir transmitir a mensagem sem perder nenhuma informação. Agora fica lindo trabalhar o roxo com o verde, são cores bem vivas, transmitem bastante a questão da criatividade, muito legal, muito utilizado atualmente. Outra possibilidade de cores análogas, cores vizinhas no círculo cromático. Azul em alguns tons, até chegar nesse azul esverdeado. E no caso, também são conhecidas como cores frias. Combinação de 3 cores, análogas também. Agora, combinação tríade, mas observem que se a gente for seguir a risca, uma possibilidade seria violeta com azul esverdeado e amarelo. Temos variações, mas deu super certo, traz bastante movimento, alegria, energia, é muito utilizado para convite, para cartaz. Neste slide nós temos a harmonia de 4 cores, sim, é possível, a indicação da regra de complementar dupla, mas você pode utilizar de forma mais livre, como não aqui nos materiais, nestes cartazes. Assim concluímos, vimos um pouquinho mais sobre cores, mas é um assunto muito amplo. Eu vou deixar nos comentários livros para quem quiser se aprofundar, outros vídeos que explicam um pouquinho melhor sobre o significado de cada cor. E é isso, gente. Aí, de acordo com o interesse de cada um, continuem os estudos. Espero ter ajudado e até a próxima.